Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu tenho falado com vocês ao longo de algumas semanas sobre depressão. E às vezes, algumas pessoas me indagam, me questionam, mas onde está o poder de Deus que permite as pessoas passarem por maus bocados? Em primeiro lugar, um cristão não passa por maus bocados. Essa é uma forma popular de falar. Porque nada nos acontece sem a permissão de Deus, sem uma causa. Deus tem propósitos em todas as coisas, até mesmo no sofrimento. Nestes versos, que depois nós vamos ler aos poucos, Paulo descreve de uma maneira muito realista e bem diferente da que nós recebemos em nossos dias por meio dos veículos da mídia, seja televisão, rádio e até a internet, onde as pessoas ensinam, os líderes ensinam, que um cristão não sofre, que se ele sofre, é porque não tem fé. Vocês já ouviram isso? Isso é uma mentira, isso não é verdade. Porque há homens e mulheres aqui de Deus nesse lugar, que respeitam muito a Deus, e passam por problemas seríssimos. E eu não duvido da integridade de suas orações. Eu não duvido da sinceridade de suas palavras diante de Deus. Mas também não duvido que Deus não os esteja protegendo. E mesmo passando por tudo que vocês estão passando, que o nosso Deus, que é o nosso Senhor, não os esteja abençoando. Mas abençoando no quê? Transformando, fazendo com que cada situação se transforme num verdadeiro processo de aperfeiçoamento, fazendo com que você se pareça cada vez mais ao caráter de Cristo. Deus, então, permite que nós passemos por determinadas lutas, depressões, tristezas, aflições e uma série de coisas, para que aprendamos a agir segundo Jesus. Porque Jesus também sofreu. Ele não veio aqui para sofrer, para que nós deixássemos de sofrer. Não. O cristão é chamado para se alegrar ao cumprir os sofrimentos de Cristo.
A igreja é chamada para aprender a sofrer. E eu posso provar para vocês isso numa série de escrituras dentro da palavra de Deus. Mas que, desculpe a expressão, malandramente, não é ensinada por meio daqueles que se dizem líderes e que não passam de simples comunicadores de ideias pessoais, do marketing pessoal, a fim de fazer com que as pessoas permaneçam debaixo de suas rédeas, a fim de que eles possam dominar as pessoas e fazê-las com que obedeçam seus pensamentos e eles desfrutem do seu dinheiro. Por que eu estou dizendo todas estas coisas? Antes de mais nada, quero que você preste atenção em 2 versículos muito conhecidos. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29. Vamos ver se eu estou aprendendo a pregar em menos tempo hoje, hein? Pois sabemos, olha bem, sabemos, é dever de todo cristão saber o que vem a seguir, correto ou não? Se Paulo está dizendo, pois sabemos, significa que ele ensinava sobre esse assunto, não é? Vamos ver se esse assunto realmente é ensinado por meio daqueles que se dizem instrumentos da propagação do Evangelho. Pois sabemos que todas as coisas, ele está falando que algumas coisas, não é? Opa, verdade, todas as coisas trabalham juntas para o bem, isto é, tudo que nos acontece nos traz o quê? Utilidade, benefício, a vontade de Deus, o plano de Deus. A quem? Aqueles que amam a Deus. Na vida daqueles a quem Ele chamou, de acordo com o seu plano. Deus não tem um plano para você, outro para mim, outro para outro. Não, Senhor. Deus tem um plano para todos nós como igreja. Essa história de alguém vir até você e começar a profetizar, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano. Pera lá, você tem que explicar que plano é esse. Porque senão cada um acha que tem um plano, e não é verdade. O plano de Deus é que nós nos tornemos sua família, sua igreja, e que todos nós aprendamos a agir e a reagir de acordo com o Evangelho. Que todos nós aprendamos a edificar pessoas dentro e fora da igreja. Então nós somos chamados para aprender. Mas a coisa não para por aí. Então, é bom que se saiba que tudo trabalha conjuntamente. É Deus que faz isso, para o nosso benefício. Isto é, para pessoas que hoje amam a Deus. Naturalmente, se há alguém aqui que não ama verdadeiramente a Deus, ele não irá entender de modo algum que o seu sofrimento é uma bênção. Ele vai achar que sempre é coisa do diabo e que precisa expulsar e que precisa sair sem consultar a Deus. É um erro que muitas pessoas fazem. Eu estou atravessando um problema lá em casa, então eu vou lá na igreja, vou pedir oração e o pessoal vai expulsar o mal que está lá em casa. Mas espera lá, não é bem assim. Deus quer usar você, tá? Primeiro, para crescer dentro do problema e abençoar as pessoas lá.
E você está buscando o quê? Uma mágica. Você está buscando alguma coisa que não faz parte do plano de Deus? Você quer ficar livre de compromissos, de responsabilidades? Você quer desfrutar do bem bom e não quer pagar preço de nada? Isso não é cristianismo, me desculpe. Isso é outra coisa, mas cristianismo não é. Por que eu digo isso? Porque o versículo 29 nos diz o seguinte, repare, porque, repare como eu assinalo essas palavras, porque, pois, mas, porém, todavia, eu gosto de colocar como negrito, para que vocês vejam nos slides, porque depois dessas coisas tem muito a explicar. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos, veja bem, Deus chamou, não chamou? Isto é, Ele escolheu. Sabe, Ele apontou o dedo para você e disse, é agora, chegou a sua vez de andar comigo. E você atendeu o seu chamado, você passou a andar com Ele. Então você é um escolhido por Deus. Ele também separou, a fim de se tornarem o quê? Parecidos com o seu Filho. Se você não aceita esse plano, esse é o plano de Deus. Quando alguém diz para você, Deus tem um plano na sua vida, qual é o plano? Tornar-se parecido com Jesus em toda situação. Isso ninguém fala. Eu lhe garanto que há pessoas aqui que já ouviram alguns chegarem, Deus tem um plano para você, e o plano é vitória, vitória. É malas e malas, chave, pega a chave, Deus tem um plano. Mas o apóstolo Paulo não diz que o plano de Deus são malas, são chaves, são viagens, são bens materiais. O plano de Deus para cada um de nós é que nos tornemos o quê? Parecidos com Cristo em toda situação, no modo de pensar, falar e agir. E agora? Eu espero que você seja inteligente o suficiente para entender aquilo que eu estou lhe dizendo. Porque essa não é a minha opinião. Isso é o que está no texto bíblico. Eu não sei se você consegue enxergar isso. Mas se você não quer crescer nisso, com certeza você não ama a Deus. Você está iludindo a si próprio. Você nunca se converteu. E chegou a hora de você entregar seu coração a Deus. E começar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande verdade. Que Deus receba o seu louvor. Que você aplaude o Senhor e Ele receba o seu louvor. Aplauda a Deus com alegria. Ele é digno. Veja, por que Deus fez isso? Para que o Filho, quem é o Filho? Jesus, fosse o quê? O primeiro entre muitos irmãos. Ele é o exemplo que deve ser seguido. Então, o plano de Deus é que você, em qualquer situação, seja ela alegre ou triste, que você e eu aprendamos a pensar, falar e agir como Jesus. Esse é o propósito da igreja, ensinar essas coisas. Ensinar essas coisas. Amanhã você vai voltar ao seu trabalho. E como você vai agir lá? Hoje você volta à sua casa e você, e alguns aqui, não tem todos os familiares voltados para Deus intimamente. Então você vai ter alguns problemas. E como é que você vai agir? Você já vai chegar lá com cara feia? Algumas mulheres costumam chegar em casa e olhar para o marido e falar assim, hoje a pregação era para você. Todos, 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 nós temos problemas. Mas tome cuidado.
Teve um homem que ele chegou e disse assim: rapaz, você não sabe, eu fiz da minha sogra uma estátua. E o camarada falou assim: eu não acredito, você odiava essa mulher. Ainda odeio, mas fiz uma estátua. Deve ter sido um grande sofrimento, e você não imagina como. Mas como é que você fez? Que sofrimento você passou? Foi duro, rapaz. Foi duro abrir a boca daquela velha e enfiar concreto goela abaixo. Então, ele fez uma estátua dela, né? Encheu ela de concreto. Então, alguns não entenderam aqui, mas tudo bem. Também é uma piadinha sem vergonha, né? Então você vê, muitas pessoas sofrem, né? Então, primeira coisa, o que é que o nosso texto nos diz? Considere a si mesmo como um vaso de barro e o evangelho como um tesouro em sua mente. O que é que o nosso texto diz no verso 7? Vamos ler então em 2 Coríntios 4, verso 7. Esse é um texto de Paulo. E Paulo está corrigindo problemas graves dentro da igreja, problemas que eles precisavam aprender, porque eles estavam pregando errado. E nós estamos em cima de um texto para também sermos corrigidos. Então, Paulo diz, porém, esse porém significa que existe um assunto anterior que nós não vamos discutir hoje. Mas diz aqui uma grande verdade. Nós temos o quê? Esse tesouro espiritual. Diz também, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Por que Paulo está dizendo que nós somos vasos de barro? Para que nós, a ideia geral é que nós não roubemos de Deus a sua glória. Correto? Por quê? O verbo ter, veja bem, quando ele fala aqui, nós o quê? Nós que temos. Esse nós que temos diz o quê? Nós, verdadeiros cristãos, que temos este tesouro, esta é uma prova. O verdadeiro cristão não rouba de Deus a sua glória. Mas vamos entender isso. O verbo ter aqui é muito importante. Porque o que significa esse verbo ter? Significa manter algo firmemente na mente. Eu sei que alguns pregadores espirituais, eles odeiam quando nós usamos a expressão mente. Mas eles precisam aprender que Deus nos deu um cérebro, uma mente, e Ele nos deu a capacidade de pensar. Eu sei que o Espírito Santo habita em nosso espírito, mas Ele alimenta quem? A mente. Nós temos então a mente de Cristo. Isso é um tesouro. E o que é a mente de Cristo? É o Evangelho. Então nós procuramos guardar firmemente em nossas mentes o quê? O Evangelho, os princípios, as verdades ensinadas por Jesus, para usá-las em momentos específicos. Então nós precisamos encher a nossa mente com a palavra de Deus. Nós somos chamados para isso, para enchermos nossas mentes. Muita gente diz assim, eu encho o meu coração. Muito bem, encher o coração é uma forma poética para dizer que você está colocando para dentro da mente algo sério. Mas o Evangelho não é para ser ouvido do tipo de ouvidos de mercador. Entra por aqui e sai por ali. Você é chamado para ouvir e guardar. E como é que você faz isso? Anotando, lendo depois, guardando realmente lá no íntimo as verdades de Deus. Porque você vai precisar destas verdades em situações específicas. Com outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo assim, nós, ainda que frágeis, mantemos firmemente em nossas mentes
o Evangelho de Cristo, seus ensinamentos espirituais, porque nas situações adversas saberemos que somos ajudados por Deus e não pelas nossas próprias forças. Por isso é que nós somos vasos de barro, nós somos frágeis, nós não conseguimos resolver a contento toda a situação, toda e qualquer situação. A nossa primeira reação que nos leva a agir dentro de uma situação nem sempre é a lógica, mas é pela emoção. Você explode, você odeia, você grita, você age, você troca os pés pelas mãos. Me diga se eu estou mentindo. Então Deus quer nos treinar, quer nos preparar, e isso leva muito tempo, e Ele sabe que nós iremos sempre falhar, porque nós somos frágeis, nós somos como vasos de barro. Deus quer nos ajudar para que possamos agir de uma maneira correta, e que essa maneira correta é uma maneira que o agrade, que permita com que Ele apareça, porque pessoas precisam ver a sua glória. Lembra o que Jesus disse? Mostrem ao mundo o que? A luz que está em você, para que as pessoas vendo aquilo que você faz, como você age, como você reage, eles possam perceber que vocês não estão fazendo as coisas por si mesmos, que vocês são incapazes por si mesmos de lidar com determinadas situações, e vocês só estão superando essas adversidades porque Deus está trabalhando em vocês, e então eles vão olhar para Deus e vão reconhecer a sua grandeza e vão exaltá-lo como Pai e como Senhor de suas vidas. Você chega em casa e você tem um marido cabra da peste, vamos dizer assim, como fala o nosso querido nordestino, aquele cara duro que ele quer te espizinhar. É só você colocar o pé em casa, ele já começa a te maltratar. E aí você olha para ele com ódio, você diz, qualquer dia eu arrebento ele no meio. E então você está alimentando a sua alma, a sua mente com fúria. Você teria que alimentar a sua mente com misericórdia. O que falta nesse homem? O que ele tem? Ele tem ódio. Então o que lhe falta? Bondade. O que ele transmite? Coisas erradas. O que lhe falta? Verdade. Mas Walter, eu transmito a ele, eu falo para ele, eu verbalizo, eu falo, eu digo palavras, mas ele não ouve. Não importa, seja com palavras e atos, é isso que nós temos que aprender a fazer. E Deus vai tomar conta dele. Agora, se você alimenta a sua alma com fúria, e você, uma hora vai explodir, então o que acontece? O que você está fazendo? Você está preparando uma rédea, ou uma corda, ou um laço. Você está se preparando para laçar aquele chucro. Ou não é verdade? Não é assim? Então, ou você deixa Deus tomar conta da situação, ou você toma conta dela. Agora, se você tomar conta da situação, você também tem que enfrentar as consequências. Mas se você deixar que Deus trabalhe através da sua vida, também haverá consequências, e você tem que aprender a lidar com elas. Não tem escape. Nós não fomos chamados para sermos imbecis. Nós não fomos chamados para sermos idiotas, tolos, ignorantes. Nós fomos chamados para aprender,
para desenvolver comportamentos, pensamentos. Nós fomos chamados para andar sob a sabedoria do alto, daquele que criou o universo, o céu e a terra. As pessoas têm que perceber que o Senhor é a nossa força. Em segundo lugar, cuidado com a ilusão de que o cristianismo é uma vida sem sofrimentos. Nós temos aqui, dos versículos 8 ao 16, um texto grande sobre isso. Vamos ler então? Vamos ler? Muitas vezes, repare, quantas vezes? Muitas vezes. Ficamos como? Aflitos, mas não somos derrotados. Aí depois, algumas vezes, ficamos em dúvida. Ué, mas o cristão pode sofrer dúvida? O apóstolo pode sofrer dúvida? Eu vejo apóstolo na televisão dizendo, eu não tenho dúvida. Ele é melhor que Paulo. O apóstolo Paulo tinha dúvida. Esses daí não tem. Jesus errou. Bom, algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos o quê? Mas eu já estou desistindo. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta o quê? Um amigo. Às vezes, somos gravemente feridos, mas não somos o quê? Destruídos. Aí Paulo continua. Levamos sempre no corpo, no nosso corpo mortal, o quê? A morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Então, olha só, morremos para nós mesmos nessas situações, para que as pessoas possam ver o quê? A vida de Jesus se manifestando através de nós. É o que eu disse há pouco. É isso que eu tenho que ensinar a vocês, compartilhar com vocês. É isso que não é ensinado na igreja. Mas eu garanto que algumas pessoas entram aqui sonolentas e vão, lógico, pensar naquele suco de abacaxi com goiaba e jabuticaba, com uma mortadela no azeite, com limão em cima, pimenta do reino e orégano, depois alho, e depois tomar uma tubaína. Então, vamos lá. Aí, ele diz, durante a vida inteira, olha só, durante a vida inteira, não é um período não, durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte. Por causa de quem? Por causa de Jesus. Esconda Jesus da sua vida e você vai ter melhores momentos. Agora, mostre Jesus através dos seus atos, através das suas palavras, seus pensamentos, e você vai ganhar momentos inesquecíveis. Então, por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós. Veja, de modo que a morte está agindo em nós e a vida agindo em vocês. Então, toda vez que uma pessoa se transforma numa bênção para a outra, é porque esta que está abençoando a outra está morrendo para si mesma, a fim de que a outra pessoa tenha o quê? Vida. Quando eu chego aqui e exponho a verdade para você, não quero mentir,
Não vou pregar um evangelho mentiroso a você. O que eu estou fazendo? Morrendo para mim mesmo. Você não acha que eu gostaria de ter isso aqui entopetado? Você entende que é entopetado, né? Cheio, né? Então você não acha que eu gostaria de ver isso aqui cheio? Que a gente até saísse daqui e alugássemos o Pacaembu, por exemplo. Ou então fôssemos para o Itaquerão. Daríamos algum valor àquele marmitão que está lá. Agora eu mexi com a Marlene. Então veja bem. Então veja só. Imagine, você não há. Como eu gostaria? Eu queria ver a igreja crescendo. Mas quem decide isso é Deus, não sou eu. Tá certo? Eu não devo criar nenhum método para que isso aconteça. A única coisa que eu devo falar a vocês é a mente dele. E para isso eu preciso morrer para mim mesmo. Mas quando você recebe a palavra da verdade de Deus, e não as minhas opiniões, mas a palavra de Deus, o que está acontecendo? Você está recebendo vida enquanto eu estou morrendo. Mas amanhã você se encontra com alguém. E então lá no seu trabalho, alguém chega até você e começa a reclamar de algo. E você começa então a pensar, o que eu faço com essa pessoa? Você vai transmitir a ela o que é um conselho. Mas você não vai transmitir alguma coisa popular. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e você vai transmitir o quê? O Evangelho. Mas para fazer isso, você vai ter que se identificar com Cristo. Você não deve se enganar ou enganar. E então você diz, olha, eu tenho aprendido com a palavra de Deus, com a Bíblia, que Deus pode trabalhar na sua vida dessa maneira. O que você está fazendo? Morrendo para si mesmo, para que a outra pessoa, crendo, tenha vida. É isso que Paulo está dizendo aí. Dá para entender ou não? Continue, vamos lá. As Escrituras Sagradas, verso 13, não é isso? As Escrituras Sagradas dizem, eu criei e por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. Por isso, por esta razão, porque quando nós vemos, olha o número de pessoas que está aqui, eu não sei como é que você tem coragem para sair da sua casa um domingo à tarde para ouvir um camarada como eu. Porque, não, sinceramente, porque na verdade, as pessoas estão sempre procurando o quê? Alguma coisa que lhes beneficie materialmente. E eu sou contra tudo isso. Eu digo que não sei se Deus vai te dar dinheiro, não sei se você vai casar ou não. Tem alguns aqui que não vão casar mesmo. E se casar, vai ser um pé doente num chinelo velho. Então, gente, imagine só que figuraça. Então, por isso, quando a gente vê o efeito do Evangelho, quando nós vemos pessoas recebendo vida, e a gente sofrendo, a gente não tendo quase nada, humanamente falando, para dar, mas nós damos a graça de Deus, e as pessoas superam seus problemas por causa daquilo que nós demos a elas, porque Deus nos deu para darmos a elas. Paulo diz aqui o que acontece, por isso nunca ficamos desanimados. Por isso nunca ficamos desanimados.
Mesmo que, agora, olha só o que ele diz agora, presta atenção aí. Põe o nariz aí na Bíblia aí. Já! Já! Veja lá. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, está entendendo? Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando a cada dia. Quando você se torna útil nas mãos de Deus para abençoar o seu próximo, você não imagina o trabalho que Deus faz em você. O quanto você se torna mais forte. O quanto você se torna capaz de suportar o que antes você era incapaz de suportar. E as pessoas olharão para você e perguntarão: de onde vem tamanha força? E você dirá: vem daquele que fez os céus e a terra. Eu bem sei que o meu Redentor vive. O falso evangelho pregado hoje em dia só fala de vitórias, mas nunca fala de você vencer a si mesmo. Para que isso ocorra, é necessário que você carregue na sua vida a morte. Por isso que eu digo que hoje nós não estamos tendo verdadeiras conversões. As conversões que nós estamos tendo hoje em dia são pessoas que vão à igreja para alcançar alguma satisfação pessoal, alguma vitória pessoal, algum benefício pessoal, mas não para amar a Deus. Não cabe em minha mente uma pessoa, até cristã, ficar jejuando para comprar casa. Por que você jejua? Você tem fome de Deus ou da casa que você quer? Uma pessoa que jejua tem fome de Deus. Tudo que ele quer, que se dane casa, dinheiro, ele quer Deus. Se eu tiver Deus, eu vou saber o que Ele quer para a minha vida. E pode ser muito mais do que eu estou imaginando. Pode estar além do que imagino ou aquém do que sonho. Mas se tenho Deus na minha vida, eu tenho a vida. O apóstolo Paulo aconselha a Timóteo e diz o seguinte, em 2 Timóteo 3,12. Todos, veja, todos, sem exceção, os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Lamento lhe dar essa notícia. Talvez você chegar em casa, vai ligar a televisão e vai estar aquele camarada lá, vestido de túnica. Ou outros com chapéu de cowboy. Outros com sotaque da gema, carioca. Por que Deus está querendo? Te dar tudo o que você quer. Então, não é isso que Paulo diz. Dê-me o seu carro e Jesus
vai dar a você um Rolls Royce. Não é isso que Paulo ensina. Paulo diz que se você quiser se unir a Cristo, viver segundo Ele, você vai ser perseguido. De alguma maneira, espiritual, psicológica ou material, vão perseguir você. Então alguém me disse, Walter, seguir a Jesus significa que eu tenho que enfrentar então aflições, dúvidas, perseguições, feridas. Então qual é a vantagem de me unir a Ele? Eu olho as pessoas que não estão unidas com Ele e tem tudo isso aí. Ora, se você está pregando um evangelho para que eu sofra com alegria, eu olho do meu lado, eu vejo pessoas sofrendo. Eles não estão no mesmo barco? Qual é a vantagem de eu estar crendo e continuando do jeito que eu estou? Eu vou trabalhar em cima de duas, pelo menos. Eu tenho as vantagens das bênçãos eternas que eu vou receber na eternidade. E a segunda, eu tenho a vantagem de possuir toda a ajuda sobrenatural de Deus nesta vida, em meus momentos de aflições. Há muitas pessoas que estão sofrendo agora, estão se entregando ao quê? Ao alcoolismo, às drogas, à pornografia, a uma vida desregrada. Já que a minha vida é assim mesmo, então vou descambar de vez. Ou não é verdade? Você pode imaginar um homem de 70 anos abusar de uma criança de 2 anos? Você pode imaginar um rapaz que deveria estar lendo livros, adquirindo cultura e educação, estar diante de uma tela de computador, acumulando telas pornográficas, alimentando-se com isso? Homens casados que usam seus smartphones sem vergonha alguma, só procurando sites pornográficos, sujeira, coisas indecentes, obscenas. Como ele pode ser uma bênção para a sua família e seus filhos, sua esposa e seus filhos? Por que um homem faz isso? Ele não sabe lidar com as situações. Ele não sabe lidar com as situações. Ele não tem força. Muitos que estão dentro da igreja, que não se converteram de fato, também não têm força, porque não se converteram. Não são de Deus. E não aceitam a ajuda de Deus. Então, vejamos, que vantagem há em me unir a Cristo? Em Romanos 8, versículos 17 e 18, diz assim: nós somos o quê? Seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomarmos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Se você tem medo de passar por lutas, por causa da sua fé, me desculpe. O que você espera como recompensa? Um soldado que vai à luta, ele parte para o embate. Ele atira, ele aprende a brigar, a rastejar. Quando você vai para o seu trabalho, você não vai lá para dormir, vai? Quando você vai estudar, você não pega firme nos estudos?
E quando você vem aqui, tem uns que ficam assim, ó. É o cristão satélite. Então, imagine, ele está em órbita, fora da atmosfera. Ele está preso a uma gravidade, mas se ele entrar de esgueio errado, ele queima. Então ele fica orbitando. Não sei de onde vem essas bobagens na minha cabeça, mas tudo bem. No versículo 18, o apóstolo Paulo diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. A vantagem de eu me unir com Cristo é que eu tenho participação na vida dele. E nas coisas deste mundo? Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4, Paulo diz: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem o quê? Ajuda. Eu não preciso buscar ajuda na pornografia, nas drogas, no alcoolismo, com pessoas imorais, sem berço, sem boa educação. Eu não preciso buscar ajuda que será perniciosa à minha família. Eu tenho a ajuda de Deus. Além do mais, vejamos, Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos, repare que eu coloco em negrito aqui no slide, Ele nos ajuda em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Em primeiro, nós temos uma promessa eterna, bênçãos eternas nos esperando. Em segundo lugar, a vantagem de me unir a Cristo é que eu tenho a sua ajuda nesta terra. O Evangelho é construído sobre este princípio: amarás a Deus e amarás ao teu próximo. Ele nunca diz: amarás a si mesmo para amar a Deus e amarás a si mesmo para amar ao próximo. Se você partir de você, você só procurará a Deus por barganha. Quem faz corrente, campanha, novena, não ama a Deus. Quem come a bala ungida, o sal, bebe a água do homem lá, sei lá se é água misturada com açúcar, não sei de onde vem, você bebe, você come o que quiser, você veste a camiseta, você usa a toalha, o lenço, o chinelo, a meia. Você não ama a Deus, porque você está buscando a Deus por interesses pessoais. É barganha. E qualquer um que prega o evangelho assim é mentiroso. Gostam de se vestir bem, entopetam todo mundo com óleo,
fica pior que pistão dentro do motor do automóvel. Não sabem nem o que estão fazendo. Alimentam as pessoas com ideias falsas. Mas eu estou lhe dizendo qual é o plano de Deus. O apóstolo Paulo, nesses versículos, está mostrando claramente que uma pessoa que ama a Deus suporta os sofrimentos porque entende que Deus permitiu que ele passasse lá para ajudar alguém que está passando o mesmo que ele passou, a fim de receber a mesma ajuda que este recebeu de Deus. Se você está sendo ajudado por Deus a suportar, a prevalecer sobre uma situação, seja ela espiritual ou psicológica, ou material, se prepare, porque você se transforma num imã. E atrairá pessoas até você, a fim de transmitir a elas conceitos verdadeiros, lógico, provenientes da verdade com V maiúsculo. Então, para terminarmos, Paulo descreve o trabalho de Deus em nossas vidas. Vou lhes dar mais algumas vantagens para terminarmos. Eu estou tentando ser o mais rápido possível. Tivemos bastante anúncio, batismo, apresentação de criança. E eu falando. Terceiro lugar, em Cristo, você nunca estará livre da aflição, mas nunca será derrotado. O que diz a parte A do versículo 8? Muitas vezes ficamos o quê? Aflitos, mas não somos o quê? Derrotados. Qual é o sentido destas palavras? Aflição aqui é como algo que é prensado. Seja a vida, seja a pessoa, seja uma situação, prensa você. Porém, Paulo, na sua experiência, diz: acreditem que aquela pessoa que anda com Cristo, ainda que seja prensada, não será absorvida pela angústia, porque ela não estará limitada no seu espírito. O apóstolo Paulo, certa vez, estava preso numa prisão na cidade de Filipos, um lugar podre, imundo, e por volta da meia-noite, amarrado em correntes, ele e seu discípulo começaram a cantar. Eles cantaram a grandeza de Deus. Eles não ficaram: oh, Senhor, vamos fazer uma corrente agora, vamos, todo mundo uma corrente. Não, mas já tem corrente na mão. Vamos cantar. E eles começaram a cantar, e Deus se agradou tanto daquilo, porque eles tiveram prazer em Deus mesmo naquela situação. Deus fez o chão tremer. Deus fez com que aquelas cadeias caíssem de suas mãos e de seus pés.
E o soldado romano, ao ver aquilo, Paulo disse para os prisioneiros: não é para fugir, não. Deus não está abrindo cadeia para ninguém fugir, não. Deus não é injusto. O que é que Deus estava querendo? Salvar o carcereiro e a família dele. O homem pegou a espada e disse: eu vou me matar. Não faça isso. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Tá bom, vai. Quarto. A explicação tá boa, mas vamos para o quarto. Em Cristo, você enfrentará dúvidas, mas nunca ficará desesperado. Eu tenho uma mente de Cristo, não tenho dúvida. Ai, meu Deus do céu. Você deve ter chupado muita bala de Gardenal. Então, e tomado licor de Rivotril, não é possível. Então, veja só. Veja bem. Para falar tanta bobagem dessa, o que diz o versículo 8b? Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. O que é dúvida? Aqui, perplexidade. A pessoa tem um sentimento de que seus recursos se esgotaram. Ela não sabe mais o que fazer, que caminho tomar. Ela fica ali, vendida. No entanto, a presença de Cristo nessa vida a enche de esperança. Ela não sabe para onde ir, mas Deus sempre vai lhe mostrar um caminho. Porque Deus nunca abandona aqueles que creem nele. Em quinto lugar, em Cristo, você terá que enfrentar inimizades, mas nunca lhe faltará um amigo. O versículo 9, parte A, diz o quê? Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. O que é isso? Temos muitos inimigos. Significa pessoas que praticam contra nós o quê? Hostilidade. Nos trazem incômodos, maus tratos. E nos perseguem. Por causa, simplesmente, de defendermos a verdade. Não é interessante que muitos artistas dizem que nós somos preconceituosos, porque não admitimos certas filosofias ensinadas por meio de filmes, novelas, artigos. Ao mesmo tempo, quem lhes dá a permissão de, por meio de um canal de televisão, falarem tantos palavrões? Esta semana eu assisti um vídeo que me enviaram de um advogado que pegou um livro de sua filha de 9 anos. E ela pediu: pai, me ajuda a fazer isso, porque eu não sei fazer. E na historinha dizia assim: eu e ela, mais ou menos isso, eu não lembro agora direito, mas eu até posso um dia mostrar para vocês aqui. Não tem nada de... Mas o advogado diz: veja, eu fui ajudar minha filha e me deparei com essa imoralidade, que é ensinada na escola, um livro. Que é o outro amiguinho ou amiguinha fala assim: aqui tem muita gente, vamos para um lugar mais escuro, retirado, para que nós possamos nos beijar. 9 anos. Veja se isso é coisa para ensinar isso é coisa de comunismo. Isso vem lá daquelas filosofias de Marx, de Lenin, porque é o comunismo que prega isso. O socialismo ensina isso.
Que não é você que tem que orientar o seu filho, não. O filho tem que ter cabecinha dele e escolher o que ele quer. Ensina que aquela criança tem que ser independente de você e pai. A Bíblia diz o contrário, que enquanto você está na casa do seu pai, respeite-o e obedeça. Honre o seu pai e sua mãe. E mesmo saindo da casa do seu pai, não deixe de honrar. São princípios antagônicos. É um paradoxo tremendo. Existe um hiato, um vazio, um abismo entre essas culturas, entre a nossa e a deles. E nós temos que suportar isso. Nós somos processados se falarmos alguma coisa que fere. Mas eles enchem nossas casas de palavrões e de maus hábitos, maus costumes, e não podemos processá-los. No entanto, nunca nos faltará um amigo, diz Jesus. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Eu tenho essa experiência na minha vida. Ao longo de mais de 40 anos eu prego esse evangelho. E sofri pra caramba. Como diz o mexicano. Sofri muito. Apanhei, tomei tapa, pedradas. Fui expulso, pontapés, fui humilhado, sem dar uma só palavra, baixei a cabeça e chorei, na frente de milhares de pessoas, enquanto me humilhavam. Ao sair dali, debaixo dos risos da caçoada, andando solitário, parecia que nem Deus estava dentro de mim mais. Alguém me puxa pelo braço e diz: vem cá, deixa eu orar com você. E passou a me ligar todos os dias, me encorajando, e dizendo: não desista, fica onde você está. É difícil, mas você tem que permanecer onde Deus te colocou. E Deus me honrou. Como é verdade as palavras do apóstolo Pedro? Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Porque no tempo de Deus, Ele mesmo exaltará suas vidas. Às vezes é difícil você enfrentar uma situação, mas se você é humilde debaixo de Deus, Ele vai abençoar você. Em Cristo, já cansaram, né? Claro. Eu falei que ia falar pouco, mas estou há 1 hora já, né? Preciso aprender mais. Em Cristo, às vezes você será intensamente humilhado, mas nunca será destruído. O que significa esse humilhado? Lançado no chão, para ser considerado o quê? Uma pessoa imprestável, destruída, sem utilidade. É isso que o mundo quer fazer com os cristãos. Veja só, a ONU se gaba de falar: os muçulmanos estão sendo perseguidos, mas essa droga da ONU, comandada por uma mente internacional, que quer ditar ordens em países subdesenvolvidos como o nosso, não fala que cristãos estão sendo assassinados na Índia,
Um país que possui bomba atômica. Que cristãos estão sendo assassinados no Paquistão, no Irã. Que o cristão não tem o mesmo direito que o islâmico tem em países ocidentais. Que se você falar de Jesus lá, além do termo profeta, que ele é o Salvador, você morre. Por que eles podem vir aqui e falar que Maomé é o que é, e nós nem aqui mais podemos falar que Jesus é o Senhor e Salvador? Que governo fajuto é esse? Que governo banana! Mas que porcaria! Aí vem um pastor e fala, você não pode falar do governo. Eu falo da injustiça e do pecado. Pelos princípios da Bíblia, esse presidente estava fora, aqueles deputados, senadores, a maioria estava no olho da rua. Acabou. São tudo umas tranqueiras. Panelas velhas que não fazem comida boa. Mas quando você é humilhado, você pensa que o cristianismo vai acabar porque eles estão tentando até tirar porções da Bíblia, arrancar páginas da Bíblia para que nós não preguemos? Pelo contrário, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, termino. Seja corajoso, pois o Senhor, em meio às lutas, o renova interiormente a cada dia para a sua alegria. A alegria dele. O verso 16 então diz: por isso, nunca ficamos desanimados. Já expliquei para vocês isso. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Sabe por quê? A pessoa comum se entrega às drogas, ao sono, porque o sono também é uma fuga. Ao sono, à preguiça. Tem gente que é preguiçoso. Ele puxa o sombreiro aqui e dorme. Você fala, ô Zé, como é que é? Tô meditando. Você está dormindo? Eu ia falar um negócio, mas nem vou, viu? Ai, tô numa tentação aqui. Mas não, olha. Irmãos, quando eu digo a vocês que vocês vão ter problemas e que vocês não devem desanimar, mas obedecer a Deus em meio às diferentes situações, às difíceis situações, eu prefiro falar essas coisas do que enganar vocês. Porque muitas pessoas ouvem assim, Deus vai tirar tudo de ruim da vida de vocês. E aí, vocês passam por sofrimentos, por lágrimas, tristezas, e aí você começa a dizer, por que Deus não tirou? Então eu não mereço. Sabe para onde você vai? Você bandeia
Sabe o que é? Você passa para o outro lado. Você volta de novo, que nem Pedro diz. Você se transforma como uma cadela que volta a comer o vômito. Então, eu prefiro falar a vocês a verdade, para que vocês tenham um ímpeto pessoal de querer aprender, de se preparar para servir a Deus e ajudar pessoas. A Bíblia é clara. Nesta noite eu compartilhei muitas coisas boas com vocês. Portanto, que nós não deixemos de amar a Deus, seja na alegria ou na tristeza, em riqueza ou na pobreza, na enfermidade ou na saúde. Porque o que são essas coisas diante daquilo que nós iremos receber na eternidade? Não fique mais chorando por causa do namorado que foi embora, ou a namorada. Você fica pensando naqueles olhinhos que ficava olhando para você. Era vesgo, cara. Deus vai te dar alguém com os olhos certos. Para de chorar. Isso não quer dizer que a pessoa não tenha uma inclinação para a esquerda ou para a direita, mas eu digo assim, a pessoa vai se adaptar a você. Para com essa história que os opostos se atraem, isso é pura bobagem. No reino de Deus, que se atrai não são os diferentes, não, são as pessoas iguais. Tem que ter o mesmo pensamento, o mesmo modo de falar, o mesmo sentimento. Esse negócio de o oposto, e vem com essas conversas do mundo. Aí, você está assim, porque o oposto se atrai. Vai falar besteira pro diabo. Fala as coisas certas para as pessoas. Irmãos, eu espero que Deus tenha usado a minha vida nesta noite para abençoar a sua. Eu me esforcei ao máximo para trazer algo verdadeiro, algo elevado para o teu coração. Que Deus nos abençoe. Amém. Semelhante a ti, Senhor, és a minha